Questão 4. Essa aqui, se você estuda um pouco de óptica, acaba memorizando aqui e resolve rapidinho. Eu vou só escrever mais ou menos o que está aqui. Não, eu nem vou escrever, está na tabela. Essa é uma aula de revisão. A tabela já é uma grande revisão. Só vou colocar do lado as respostas aqui. Porque esse aqui você acaba tendo que... Não tem, mas é importante, porque ficar redesenhando todas as imagens na hora da prova é muita perda de tempo. Eu até fazia isso antigamente com provas mais curtas. Mas é bem legal você acabar... Você pode desenhar também depois para ver, mas já lembrar algumas coisas meio que de cor. Quando eu falo de cor, não é ficar com um papelzinho no espelho lendo ele todo dia de manhã. Pode fazer isso, mas é também pôr em prática. Para mim, escrever, fazer um exercício, lembrar disso é o que mais faz você memorizar aquelas ideias. Júlia encontrou sobre a escrivaninha de sua irmã uma tabela que resumia as características das imagens formadas por 3 espelhos, 1, 2 e 3, quando um objeto real, tá? Porque o que eu vou falar agora é para objeto real, era colocado diante deles. Nessa tabela, quando tem objeto virtual, professor? Quando você pega a imagem formada por um espelho ou uma lente e usa essa imagem como objeto para a próxima. Aí você tem objeto virtual. Era colocado diante deles. Nessa tabela, as imagens eram classificadas quanto à sua natureza, ao seu tamanho. Natureza é o quê? Virtual, real. Ao seu tamanho, maior, menor ou igual que o objeto em relação ao objeto, seu tamanho em relação ao objeto. E a sua orientação em relação ao objeto. Se ela é direita, no mesmo orientação do objeto, se ela é invertida em relação ao objeto. Aí tem a tabela. Natureza, um fala que é sempre virtual, sempre menor, sempre direita. Essa foi a questão mais fácil dessa prova de física. A de física. Porque até o jeito que está escrito sempre, sempre ajuda. 2. A natureza pode ser real ou virtual, até imprópria. O tamanho em relação pode ser maior, menor ou igual. E a orientação pode ser direita ou invertida, que forma diversos tipos de imagem. Já a 3 fala que a imagem é sempre virtual, sempre igual e sempre direita. Como estava estudando o mesmo assunto em suas aulas de óptica geométrica, Júlia deve concluir que os espelhos 1, 2 e 3 são respectivamente... Então vamos lá, gente. Só lembrando. Quem faz sempre imagem virtual, menor e direita é quem? O espelho convexo, tá? Ou a lente divergente. Vamos focar em espelhos esféricos aqui. Espelhos convexos formam, para objetos reais, formam imagem sempre virtual, sempre menor, sempre direita. Menor, virtual, menor, direita. Lembrando que virtual, só um adendo aqui, que eu acho interessante falar, é aquela imagem que muito confundido. É aqui que você consegue ver atrás do espelho, digamos assim. A imagem real, em contrapartida, você precisa, para poder enxergá-la, um anteparo, uma parede, uma tela de projetor, né? Você precisa de uma parede, uma parede branca, um pano, alguma coisa, você projete a imagem, a real. Então, se você lembra que aquele espelho te forneceu a imagem que você viu ali dentro, através do espelho, é porque ela era virtual, tá? Uma outra forma é você enxergar na hora que você desenha que ele é formado pelo prolongamento dos raios refletidos e não pelos raios refletidos, mas isso eu não vou entrar em detalhes agora, tem outras aulas que falam sobre isso, só pegar ali estudando por assuntos, aulas de óptica, destrincha ou pega o construtor de lista e forma uma lista de óptica geométrica, de espelhos esféricos e manda ver, que com certeza eu vou falar isso nas minhas resoluções, com mais detalhe que não cabe eu dar a parte do desenho, porque aqui é uma questão que é típica para você lembrar realmente dos conceitos, de tipo de imagem que cada espelho forma. Então, virtual menor e direita é o espelho esférico convexo. Não vou colocar o esférico, tá? Tá subentendido. Aqui, real, virtual, impróprio. Impróprio é aquela imagem que os raios, depois de refletirem, saem paralelos. Então, não forma uma imagem, na verdade. Você não enxerga essa imagem. Ela não se concretiza. E só quem faz isso é o espelho côncavo. Para quando o objeto está sobre o foco. Tá? O objeto pode ser maior, menor ou igual. Esse aqui tem variedades, é só lembrar. O que pode variar muito, que geralmente até o que é cobrado nas provas, para você não saber logo de cor, quando ele não quer que você identifique o espelho de cor, ele joga no espelho côncavo, porque ele pode formar todo tipo de imagem. Depende da posição em que o objeto está em relação ao espelho. Está antes do foco, após o foco, entre o foco e o vértice, enfim. Sobre o foco, que dá a imagem própria. E pode ser direito invertido. Então, esse aqui é o espelho côncavo. Mesmo que você não lembrasse do espelho côncavo, que é o mais difícil de lembrar, porque a gente só acaba decorando o convexo, porque só tem um jeito, virtual, menor, direita. E aí você pularia o 2 e viria por 3, que é sempre virtual, ou seja, sempre lá dentro do espelho, sempre igualzinha e sempre direita, que é quem? É o espelho do seu banheiro, né? É o espelho plano.
Aí você concluiria que esse do meio teria que ser o côncavo, que é o que falta, né? Então, o 1 é o convexo, isso já elimina a letra C, a letra D e a letra E. O 2 é o côncavo, que já elimina o B, que fala que é o plano. E a letra A é o que fala esférico convexo, esférico côncavo e plano. Acho que essa foi a questão mais papum, assim, mais rapidinha.